Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em João, Evangelho de São João, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 19, amém? João 1, 19. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és tu? És Elias? Ele respondeu: não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu: não. E perguntaram-lhe de novo: quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que dizer a respeito de ti mesmo? Ele respondeu citando o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe: neste caso, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água. No meio de vós há alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias da sandália. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Aleluia. Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui a Tua palavra, Senhor. E te peço, Deus, mais uma vez nesta manhã, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco através desse texto, para que o Senhor nos ajude a refletir, Senhor, sobre a Tua Sagrada Escritura aqui neste lugar, Deus, porque nós cremos no poder desta palavra, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um presente aqui neste lugar, Senhor. Que esta palavra possa entrar em nossos corações, Senhor, e que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, guardar esta palavra, Senhor, no nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se, amém? Aqui nós vimos que conta ali o início, né, de como João Batista estava batizando ali do outro lado do Rio Jordão. E o texto nos fala sobre uma questão interessante, né, que os judeus enviaram um grupo de pessoas para tentar saber alguma coisa sobre a vida de João. Quem era esse João? Quem era esse João que estava ali batizando no deserto, que estava ali batizando e as pessoas iam procurá-lo? E a fama dele deve ter percorrido a região de uma tal forma que as pessoas despertou interesse nos judeus, fariseus, em saberem quem era João. E mandaram aquele grupo de pessoas para perguntar a ele. E ele respondeu: eu não sou Cristo. Ah, então você é Elias? Não, não sou Elias. Então você é algum profeta? Não, não sou profeta nenhum. Mas então quem é você que batiza nas águas, se você não é Cristo? E aí quando João fala que aquele que eles não conheciam era aquele que viria e batizaria com fogo e com espírito, aquele que existia antes dele, aquele que ele não tinha, não tinha nada que pudesse fazer com que eles apenas desamarrassem as sandálias daquele homem. Esse era aquele que viria, esse é o Cristo. E João então, no dia seguinte, eu creio que as pessoas ainda estavam ali, e ele faz essa declaração, que é uma das declarações mais sublimes que eu considero na Bíblia. E ele diz: quando João viu que Jesus vinha em sua direção, ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias. E ali João anuncia Jesus Cristo como o Cordeiro Santo, o Cordeiro que iria vir e tirar o pecado do mundo. Amém? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Acho que vocês não ouviram o que eu disse. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
merece um glória a Deus. Esse não é aquele que vai apenas nos aconselhar. Esse não é aquele que veio apenas para te ajudar um pouquinho financeiramente, talvez curar alguma doença tua. Não veio só para isso. Este é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Aleluias. E se nós formos voltar na história, nós vamos ver que não existia possibilidade nenhuma do homem ser resgatado novamente, a não ser pelo Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro enviado por Deus para tirar o pecado que recaiu sobre nós como herança, o pecado original que Adão e Eva cometeram lá no paraíso e que nós herdamos isso. Mas às vezes nós podemos até, quem não conhece muito bem a palavra, pode de repente até chegar e falar: poxa, mas o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Eles pecaram, não fui eu que fui lá comer a maçã. Por que eu tenho que herdar? Por que eu tenho que ser responsabilizado por isso? Amém? Mas eles são os pais da humanidade, eles são nossos parentes, nós somos representantes deles. É engraçado que quando o Brasil joga na Copa, ali são 11 jogadores em campo, e são aqueles jogadores que vão promover a vitória eventual que possa acontecer. É aquele centroavante que vai chegar, vai driblar, vai levar e vai fazer um gol. A seleção vai ganhar, mas nós dizemos: o Brasil ganhou, nós ganhamos, o nosso time, o nosso país ganhou. Mas quando Adão e Eva cometeram o pecado e caíram, eu não sou dessa turma, eu não pertenço a esse grupinho, essa dupla aí, estou fora. Não, nós somos sim parte disso, e por sermos parte disso, nós herdamos o pecado, e nos separamos de Deus, e fomos separados de Deus, e não havia possibilidade nenhuma mais de nós nos religarmos novamente ao Senhor. E o homem vem tentando durante toda a sua história, matando cordeiro após cordeiro, de manhã, à tarde e à noite, e fazendo sacrifícios e mais sacrifícios, na tentativa de aplacar a ira de Deus, na tentativa de dizer para o Senhor: Senhor, aqui está um sacrifício, me aceita por favor. Mas isso não adianta, isso era apenas temporário. A humanidade pecou, e o homem então tenta durante séculos e milênios, tenta consertar essa situação. E é engraçado que lá no Éden, mesmo lá naquele momento, quando Adão e Eva perceberam o erro que cometeram, eles tentam consertar a situação. Quando Eva comeu a maçã, uma curiosidade, até estava comentando com o Natan outro dia, vocês sabem por que o símbolo é a maçã? Teólogo Tiago, sabe? Às vezes a gente fica encafifado, né? Por que maçã, né? Será que a maçã é um símbolo? A gente sabe que é um símbolo, mas por que maçã? E aí eu vim descobrir, né, lendo esses dias, nem lembro onde que foi, eu achei muito interessante, porque maçã no latim, se não me engano, acho que é male, se escreve e se pronuncia da mesma forma que mal, entendeu? Então no latim maçã e mal é a mesma coisa, não que seja a mesma coisa no sentido de uma fruta e de um mal, né? Mas a palavra é igual, né? E a pronúncia é igual, e é por isso que se adotou a maçã como um símbolo do mal, né? Mas eu achei curioso isso. Mas voltando à questão aqui, o homem sempre tentando consertar essa situação que ele mesmo promoveu, o pecado, a desobediência. E eu tenho um versículo interessante que está lá em Gênesis 3:7, e diz assim: no momento que pecaram, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas.
O homem tentando consertar o seu erro, mas aquele erro já foi fatal, já não tinha mais como consertar. E o homem então tenta encobrir a sua nudez, tenta encobrir o seu pecado usando folhas de figueira. Será que nós não estamos usando folhas de figueira para encobrir os nossos erros, os nossos pecados? Será que não estamos tentando consertar algo que não é possível ser consertado? A não ser com a presença gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas, que nos faz enxergar, reconhecer e nos arrepender. Só Ele pode fazer isso. Amém. É inútil a tentativa do homem de buscar sua salvação com as próprias mãos, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6,23, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Pecou é morte, não tem jeito. Só Deus pode dar um presente, como diz esse versículo, um presente gratuito, um presente que nós não merecemos, mas que Deus, pelo seu infinito amor por nossas vidas, como nós cantamos aqui, ousado amor, Ele nos dá esse presente. Aleluias. E esse presente vem o quê? Através da nossa união com Cristo. Lá no jardim do Éden, o homem tenta consertar o seu erro e começa a costurar folhas de figueira, folhas de vegetal para encobrir o pecado, encobrir sua nudez. Mas isso não é o suficiente, porque a palavra nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. É preciso sangue derramado para que o pecado seja perdoado. Então nós vamos ver lá em Romanos e Hebreus 9:22 que diz: de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Aleluias. Deus então providencia peles de animais para que o homem se vestisse e se cobrisse, e dessa forma, entre aspas, se encobriria os pecados do homem. Então Deus arruma essas peles de animais que vão servir como vestimentas para Adão e Eva. O animal teve que ser morto, houve derramamento de sangue, a pele daquele animal agora substitui aquela tanga feita de figueira, de folhas de figueira, que o homem tentou fazer para se cobrir, mas isso não adiantava. Deus então providencia uma pele de animal. Só o Senhor pode providenciar o conserto para nossas vidas. Não há outra solução, não há outro meio. Lê do engano daqueles que pensam que podem conseguir o perdão de Deus, que podem conseguir se religar novamente ao Senhor de uma outra forma. O mundo prega muitas vezes isso, as religiões pregam. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, que basta você ter uma vida íntegra, basta você ter uma vida humilde, piedosa, basta você ser uma pessoa honesta, basta você seguir os caminhos corretos, ser um cidadão correto, e você está indo para o caminho certo. Você não está indo para o caminho certo, porque não existe outra saída, só existe uma saída: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só existe esse. E eu fico imaginando aquela cena, quando João Batista está ali no meio daquele grupo de pessoas, batizando, aquele grupo de judeus, de fariseus que estão ali para poder obter alguma informação sobre a vida dele, e ele está ali naquela atividade toda, e de repente ele olha, e ele vê alguém se aproximando,
E quando ele bate os olhos, o Espírito Santo já faz com que ele reconheça aquele que vem vindo. E quando ele olha para aquela pessoa, ele diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo deve ter soado como algo fantástico ali naquele momento. As pessoas devem ter ficado extasiadas de ver, mas é Ele, é o Messias. E as pessoas acreditavam em João. João tinha credibilidade. João era uma pessoa usada por Deus. E agora ele anuncia aquele que vem para tirar o pecado da humanidade, aquele que vem para tirar o pecado sobre nossas vidas. Nós não precisamos fazer nada, aliás, nem poderíamos fazer nada, porque não temos atributos suficientes para poder nos apresentarmos diante de Deus de forma limpa. Somente Deus, através da entrega do seu Filho único na cruz do Calvário, foi o necessário e suficiente para que as nossas vidas fossem resgatadas. Os pecados afastam os homens de Deus. Isaías 59:1-2 diz: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Saibam, pois são os pecados de vocês que os separam de seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. O homem muitas vezes vai culpar a Deus. Mas se esse Deus é tão poderoso, por que Ele já não me perdoa logo de cara? Se esse Deus é tão poderoso, por que eu tenho que ir através de uma outra pessoa para poder me chegar a Ele? Ele não tem o poder de poder perdoar toda a humanidade nesse momento, como Ele quiser. Não, mas a palavra diz que não é porque Ele não tem força, não é porque Ele não nos ouve, mas é o pecado que está enraizado em nossas vidas, que nos impede de nos chegarmos a Deus. A concupiscência do mal, ela está nas nossas entranhas. O homem é ruim por natureza, e nós não temos como nos achegar a Deus, a não ser através do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Somente Ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado de sobre nossas vidas. Ele nos resgata. Ele rasga o véu para que nós possamos ter acesso novamente a Deus. E esse elo que foi quebrado, agora ele é reconstituído novamente. E agora nós temos acesso direto ao Pai, porque Ele foi entregue como um Cordeiro Santo, puro, imaculado, na cruz do Calvário, porque tinha que ser dessa forma, porque a palavra diz que Jesus Cristo já estava morto antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse. Antes que Deus um dia decidisse: eu vou criar um mundo, e vou criar pessoas, homens que serão meus filhos, e irão gerenciar esse mundo, irão dominar esse mundo, irão trazer o reino que eu tenho dos céus para esse mundo. Antes de tudo isso, antes desse plano de Deus, Deus já tinha um outro plano. Ele já matava o seu filho na cruz do Calvário. Porque pela onisciência do nosso Deus, pela sabedoria infinita do nosso Deus, sabedor de tudo aquilo que já iria acontecer, Ele já sabia que o homem ia cair, Ele já sabia que a queda era iminente, e Ele já sabia que não haveria possibilidade nenhuma de salvação, a não ser pela morte do seu Filho único, unigênito, aquele que é o Cordeiro Santo, que precisaria derramar o sangue no Calvário, para que nós fôssemos salvos. Deus já sabia disso, e é por isso que antes que Ele criasse o mundo, Ele já planeja a morte do seu Filho. Aleluias.
Na Bíblia eu achei 2 momentos maravilhosos da história humana. Um deles é quando Simeão, aquele senhor, pega Jesus ainda bebê no colo. E o grande sonho dele era conhecer o Messias. E quando ele pega Jesus no colo, as palavras que ele usou foram essas: pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação. Aquele homem levanta Jesus bebê no colo, e o Espírito Santo revela a ele: esse é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E quando ele pega essa criança, ele profere essas palavras: pois eu vi agora, com esses olhos aqui, a tua salvação, meu Deus. É esse o Cordeiro, é esse que o Senhor vai entregar na cruz do Calvário, e agora eu posso morrer em paz, porque eu vi o Salvador com os meus olhos. Aleluias! Oh, glórias! Que momento é esse? Que momento foi esse? Que revelação teve esse homem? Quando pega aquela criança ainda, uma criança que qualquer um olharia como uma criança normal. Ninguém poderia olhar sob a ótica humana para um bebê como aquele e dizer: esse vai ser o Salvador, esse vai ser o Rei, esse vai ser o Senhor dos exércitos, esse vai ser o Leão de Judá, esse vai ser o grande eu sou, esse vai ser o Cordeiro Santo. Ninguém poderia dizer isso, mas aquele homem, através do Espírito Santo que toca a vida dele, ele levanta aquela criança e diz: agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram o Salvador. Aleluias! O Senhor nos apresenta o Salvador desta manhã, e o Salvador é esse, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Esse é o Salvador. Esse é aquele que nós temos que glorificá-lo como Simeão. Esse é aquele que nós temos que adorá-lo como Simeão adorou. Ele é o Salvador. Ele passou pelo que ninguém poderia passar. Ele nos amou como ninguém poderia nos amar. Porque somente um amor infinito como esse que nós cantamos, um amor impressionante, infinito, ousado, somente um amor como esse poderia ser um amor que substituísse as nossas vidas ali naquela cruz. Um amor vicário, um amor de substituição, um amor que diz assim: olha, meus filhos, fiquem aqui, eu vou me entregar, a minha vida vai ser sacrificada, eu vou ser pregado nessa cruz por vocês, eu não quero que vocês sofram, eu vou me doar para isso, para que vocês recebam de novo esse presente da salvação e de poder estar novamente junto do Pai, ser novamente ligados a Deus, o nosso Pai. Eu vou fazer isso porque eu amo vocês, porque o meu amor por vocês é indescritível, ele é infinito, ele é impressionante, ele é ousado. Somente ele poderia ousar fazer o que ele fez. Cristo não veio para salvar o mundo, mas para tirar o pecado que impede aqueles que creem de se tornarem filhos de Deus. Cristo veio para isso, para tirar o pecado do mundo. Aleluia. João Batista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu creio, declara que Jesus é o Filho de Deus. Em João 1, 33, 34 diz: eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem.
Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que Ele é o Filho de Deus. Aleluias. João Batista declara a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a humanidade dele todo mundo já conhecia. Ele como homem que chorava, que comia, que bebia, que dormia, isso as pessoas viam. Agora João Batista testemunha sobre a divindade dele. Este é o Filho de Deus. Aleluias. Aquele a quem eu não sou digno nem de desamarrar as alpargatas dele, as sandálias dele. Eu não sou digno disso, porque ele é sublime demais. O homem é pecador, e tudo que nós fazemos, falamos, está contaminado pelo pecado. Isaías 59, de 3 a 8 diz: vocês têm as mãos manchadas de sangue, os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras, os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal, e ninguém lhe diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades, inventam maldades e praticam crimes. Os seus planos perversos são como ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre, e se um se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Os seus planos não prestam para nada, parecem teias de aranha. Elas não servem para fazer roupa, e ninguém pode se vestir com elas. Tudo o que vocês fazem é mal, todas as suas ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado, e se apressam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros, e por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz, e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados, e por isso não têm segurança. Somos nós que muitas vezes apontamos o dedo para essa empresa como a Vale, por exemplo, e acusamos assassinos. Mataram centenas ali em, como é que chama? Brumadinho. Assassinos, são assassinos que matam, e a nossa função é acusar, apontar, mas nos esquecemos que fazemos parte disso, que se a Vale existe, é porque nós avalizamos isso. Essa empresa não nasceu por si só do nada. Nós também somos responsáveis, porque hoje todo mundo levanta a bandeira da revolta, a bandeira da acusação, mas por dezenas e dezenas de anos, aquilo sempre ofereceu risco às pessoas, e ninguém ousou levantar um dedo para dizer algo. Agora é fácil prender os engenheiros, prender as pessoas, acusar daqui, acusar, agora é fácil. Mas onde nós estávamos quando tudo isso começou a acontecer? A Boate está lá, e os pais que deixaram seus filhos irem para a boate sem saber e conhecer o que era aquilo. Cadê a responsabilidade? Mas nós acusamos. Foram eles, os proprietários, o grupo que acendeu o artifício pirotécnico. Mas cadê os cidadãos? Cadê as pessoas que poderiam, peraí, mas que aglomeração de pessoas é essa? Cadê a licença de funcionamento? Meu filho está indo lá, deixa eu ver, peraí, como é que é isso aí? Deixa eu ver, tem saída de emergência aqui? Eu não vou deixar meu filho pisar em qualquer lugar, cadê? Mas nós acusamos, mas não fazemos nada.
somos omissos. E é por isso que quando a palavra diz ali em Isaías, que as nossas mãos estão sujas de sangue, é porque talvez não estejamos ligados diretamente ao fato, mas indiretamente nós contribuímos, ou não contribuímos para as guerras que acontecem, ou não fazemos parte de tudo isso, de todo esse contexto mundial. Mas graças a Deus, Deus nos ama, e o seu amor incondicional nos livra da morte, porque se fôssemos esperar por alguma coisa boa que pudesse advir de nossas vidas, estaríamos perdidos. Graças a Deus, o Senhor nos amou de uma tal forma, que Ele um dia disse: eu vou enviar o meu único filho, o unigênito, o único, a quem eu amo, esse filho que eu amo, eu vou enviar para ser morto na cruz, para que seu sangue seja derramado, para que a vida dos meus filhos humanos seja resgatada, seja salva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, aleluias. Deus amou o mundo, Deus nos amou de tal maneira, de tal forma, com um amor incondicional, impressionante, infinito e ousado, que Ele deu o seu único Filho para morrer por nós ali na cruz, para que nós, crendo nesse Jesus, nesse Messias, nesse Cristo, nesse ungido, não mais perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna, ganhássemos de presente a salvação. Aleluias. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Aleluias. E por causa desse amor incondicional, nós podemos dizer ou fazer das palavras de Paulo as nossas palavras. Em Gálatas 2:20, que diz: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Aleluias. Eu agora vivo essa vida que agora eu vivo, Cristo vive em mim. Essa vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou incondicionalmente e se doou para que eu pudesse viver. Aleluias. Amém. Eu vou pedir para que vocês dêem uma salva de palmas para esse Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, esse que entregou a sua vida na cruz, para que nós pudéssemos estar hoje aqui com a certeza da nossa salvação. Aleluias. Glória a Deus por isso.